Vou usar pela primeira vez a massa cerâmica ou cerâmica fria. Essa é da marca Acrylex. E você vem junto comigo acompanhar todo esse processo. Vou iniciar aqui com esse molde que eu fiz, queria fazer um coração, medir mais ou menos o quanto de massa seria necessária para isso. O pacote vem bem fechado, então abro ele com a tesoura. Nessa lateral, de cima e também embaixo. Com a embalagem já aberta, vou utilizar um elemento circular, como se fosse um rolo, para abrir um pouquinho mais essa massa, deixar ela na mesma espessura, porque a parte do meio estava mais grossa. Molho a mão com água e passo por cima bem de leve. Espalho mais um pouquinho com o meu rolo improvisado. E aí sim, eu vou pegar um pouquinho mais de água e vou alisar bem essa base da nossa peça. Essa massa, ela lembra bem um trabalho assim com argila, então um pouquinho incomodou na minha mão essa sensação de estar molhado. Então, seguidamente eu ficava secando a mão. Posiciono então o coração que vai servir de molde e pego essa ferramenta que é de cutícula de unha, é uma estequinha de unha, e vou cortando ao redor do meu molde. Removo os excessos e também vou remover o papel, ajustando as laterais com um pouquinho de água também. Faço um rolinho de massa e vou achatar ela, também utilizando água para ficar mais lisa. Com a mesma ferramenta de unha, vou fazendo risquinhos em toda a base onde vai ficar a lateral da nossa peça. E assim vou moldando e juntando em todo o contorno do coração. Sempre pegando um pouquinho de água para ir ajustando, faço risquinhos como se fosse uma costura entre as duas partes. E novamente com a água vou alisando toda a peça. E assim eu vou modelando a peça, vou ajustando nas laterais, deixando ela bem lisinha. Também vou cortar um pedacinho que ficou mais elevado para deixar o tamanho mais padrão. Vou ajustando assim até que a peça fique do meu gosto, do jeito que eu quero que ela fique. Faço um furo na parte superior para servir como incensário. Agora é só deixar no ambiente para ele ir secando, não é necessário ir ao forno. Deixei secar durante todo o fim de semana e esse foi o resultado. A peça está bem durinha, bem seca. Ficaram algumas marcações aí na lateral, da emenda da lateral com o fundo. Então agora eu vou utilizar uma lixa 120 e vou lixar toda essa lateral e também a parte superior. É uma massa que é bem fácil de lixar, achei bem tranquilo de trabalhar com ela, comparado à resina, por exemplo, que eu lixo também às vezes, então é bem fácil de dar o acabamento. Como o lixamento levanta o pó, então lembrando você de usar máscara de proteção. E seguimos para a parte da pintura. Vou usar tinta PVA na cor cereja da Acrylex. Vou pintar toda ela com essa tinta.
Com essa tinta já seca, eu vou utilizar a tinta branca e um pouco de água para diluir ela e vou fazer alguns respingos com um pincel mais durinho, um pincel mais velho. Ou também pode utilizar uma escova de dente. Faço na parte de dentro e também nas laterais vários respingos. Agora vou utilizar a tinta Metal Colors, dourado solar, para fazer uma borda na parte superior da nossa peça, utilizando um pincel mais fininho e essa tinta então dourada. Vou passando em toda a borda da peça. Para o acabamento, você pode optar por algum tipo de impermeabilizante ou verniz. Eu vou utilizar a goma laca porque nesse dia que eu gravei estava chovendo, então para não ir lá fora, vou passar a goma laca dentro do ateliê mesmo. Eu já tenho um pincel que eu sempre deixo dentro do álcool para utilizar com a goma laca. Se você for limpar o pincel, lembre de nunca limpar com água e sim com álcool, no caso da goma laca. Então, esse foi o resultado final do trabalho de hoje. Pode ser utilizado como porta-joias, também como porta-chaves para quando você chega na sua casa, ter um lugar onde deixar as chaves que você usa no dia a dia. E também, como deixamos o furinho, como um porta-incenso. E as impressões de trabalhar a primeira vez com esse material, apesar da sensação estranha de ter que limpar a mão toda hora, eu gostei de trabalhar com esse material. Achei bastante versátil, tem muitas opções de modelagens que você pode fazer, muitos objetos e é fácil de lixar, é fácil de dar acabamento, então, de modo geral, gostei muito de trabalhar com esse material. Com certeza vai ter em breve mais algum projeto com a massa cerâmica aqui no canal. Se você gostou, já se inscreve, já deixa o seu like também aqui para mim, que toda semana tem vídeo novo para você aqui no canal. E já comenta, você já trabalhou com esse tipo de material ou algo parecido com argila? Conta aqui para mim. Um abraço e tchau, tchau! Até o próximo vídeo!